sejam bem-vindas aqui no canal. Hoje a gente está aqui com a Luíse, que ela é personal de organização, e a gente vai falar sobre os costumes de Pessach. Miriam, Pessach é a festa do calendário judaico que eu mais amo, até porque é a festa mais organizada. Então, como personal organizer, não tinha como eu não amar Pessach. Mas me fale um pouquinho, o que a gente comemora em Pessach? Então, Pessach, a gente comemora a saída do povo judeu de dentro do Egito. Eles eram escravos. Naquela época existia escravo. O que é escravo? Eles trabalhavam muito e não recebiam nada por isso. E mais ainda, conta nossos sábios, eles trabalhavam muito, um trabalho completamente inútil. Todo o trabalho que eles faziam, os egípcios não utilizavam, não era aproveitado, eles destruíam. Se eles construíam uma casa, no dia seguinte a casa estava destruída, porque isso também é uma questão psicológica, né? De mostrar para a pessoa que ele não vale nada. E eles sofriam muito dentro do Egito. E no dia de Pessach, é o dia que o povo judeu saiu de uma forma milagrosa, completamente milagrosa do Egito. Agora, Miriam, diferente das outras festas, a gente comemora Pessach durante 7 dias. Por que a gente não comemora um dia ou 2 dias de Pessach, 7 dias? Então, Luíse, os judeus, eles saíram do Egito no dia 15 de Nissan. Sim, foi a saída deles. Eles simplesmente saíram do Egito. Agora, até eles chegarem na abertura do mar, que foi quando realmente eles estavam livres, que já não tinha mais ninguém correndo atrás, foi no último dia de Pessach, no 7º dia. Então, durante esse tempo todo, eles estavam ainda fugindo de Mitzrayim, do Egito. E a gente só conseguiu concluir no 7º dia. Então, por isso a gente comemora 7 dias. E aqui no Brasil, 8 dias. Por a gente estar fora de Israel. Isso. Sempre nas nossas festas é costume a gente reunir nossos amigos e familiares para um jantar festivo. Me fala um pouquinho sobre esse jantar de Pessach. Sim. Então, em Pessach a gente tem um jantar que chama Seder, que significa ordem. Acho que é por isso, né, que você gosta tanto da festa de Pessach. E a gente tem um ritual que ele é bem organizado. Cada fase do ritual, ele tem uma coisa para fazer com um nome, inclusive. Agora a gente vai fazer Kadesh, que seria o Kiddush, que é o ritual do vinho. E aí a gente pode falar um pouquinho de cada parte do Seder. Vamos conversar um pouquinho sobre cada etapa do Seder. Seder de Pessach começa com Kadesh. Kadesh, a gente faz o Kiddush, o mesmo Kiddush do ritual de qualquer festa judaica. Tem o copo de Kiddush com o vinho e a gente faz a bênção do vinho. Sim? Essa é a primeira coisa. Depois a gente faz o Urhatz. O Urhatz é a lavagem das mãos. É simplesmente todo mundo se levanta, sai da mesa, lava as mãos. Não tem nenhuma brachá, não tem nenhuma bênção que se fala, é simplesmente lavar a mão e voltar a sentar. Porque depois a gente vai fazer Kadesh Urhatz Karpas. A gente vai fazer o Karpas. Que o Karpas é pegar algum vegetal, por exemplo, batata, aipo, cebola, sim? E a pessoa pega, mergulha na água com sal, porque a água com sal simboliza as lágrimas do judeu. A gente lembra as lágrimas dos judeus na época da escravidão no Egito, sim? E a gente come, faz a brachá, a bênção desse vegetal, e a gente come. E depois a gente faz o Yahatz. O que é Yahatz? É simplesmente pegar uma maçã, cortar ela bem no meio e separar a maior parte da matzá para comer no final do Seder, que é no Afikomar, e a parte menor a gente guarda na Keará. Sabe para que isso, Luíse? Não. Para manter as crianças acordadas. Porque imagina que as crianças não aguentam mais. Já aqui elas já estão muito cansadas. E o personagem principal do Seder são as crianças. Então todos esses rituais, mergulhar e não sei o que, as crianças ficam super... E funciona, tá? Funciona, posso falar, mente de crianças funciona. Acredito que você também já percebeu isso.
as crianças ficam muito acordadas e elas gostam de ver o que vem agora. Ah, agora o pai vai cortar a maçã no meio, tá? É muito interessante. Não, e a procura do aficomar, E a que eu procura acho que a do gente aficomar precisa no falar final. isso. Esse aficomar, ele é escondido. Nós pais escondemos e as crianças vão procurar, né? Isso. Como se fosse um caça ao tesouro. Isso é lá no final. Então, assim, as crianças, nessa hora que o homem corta a maçã no meio e leva uma parte para o aficomar, coloca no saquinho do aficomar, as crianças já, ó. Já ficam super ansiosas para chegar à parte de procurar o aficomar. Porque normalmente a gente acaba dando uma premiaçãozinha para as crianças. Pra quem então achar. É muito bonitinho. curtição da festa e encontrar o aficomar. É, exatamente. E agora a gente enche o segundo copo de vinho para começar o Magid. O que é o Magid? Magid, em hebraico, vem da palavra lehagid, que é falar. A gente conta a história da saída do povo judeu do Egito. Mas para começar, a gente começa com Manishtaná, que são 4 perguntas que os filhos fazem para o pai. Eles começam falando: pai, eu tenho 4 perguntas para te fazer. Manishtaná, qual é a diferença dessa noite para outras noites? Por que essa noite a gente come matzá? Por que essa noite a gente come maror? Por que essa noite a gente tem que mergulhar a batatinha na água? Por que a gente come inclinado, que é um costume? Então eles fazem essa pergunta e durante uma guia a gente vai respondendo cada uma delas. É cumprido, mas aí lá tem todas as respostas que as crianças perguntaram. É tradição no Seder de Pêssar a gente beber 4 copos de vinho. O que representa esses 4 copos de vinho? Os 4 copos de vinho representam as 4 linguagens de salvação que aparecem na Torá, quando se refere à saída do povo judeu do Egito. Veotzeti, que é eu vou tirar vocês. Veitzalti, que eu vou salvar vocês. Vegaalti, que também é eu vou salvar vocês, mas com outra linguagem. Velakarte, que eu vou pegar vocês. E a gente brinda, a gente comemora cada uma delas através dos 4 copos de vinho. A Agadá fala pra gente sobre os 4 tipos de filhos. Isso, Luiz, bem lembrado. Falar sobre 4 tipos de filhos diferentes que podem estar na sua mesa de Shabbat. Primeiro tem um filho inteligente, aquele que gosta de saber tudo detalhadamente. E ele faz pergunta de cada detalhe, de cada costume, de cada tradição. E para ele, você também tem que responder assim detalhadamente, cada detalhe, cada tradição, bonitinho, do jeito que ele pergunta, ter essa paciência. Depois pode ter um filho que ele é um pouco mais perverso, que ele é um pouco mais bagunceiro. E ele pode chegar para você e falar assim: o que vocês estão fazendo? Ele pode se excluir do Seder já perguntando vocês. Então você responde para ele assim: sim, a gente saiu do Egito. A Hashem me fez estar aqui hoje porque eu saí do Egito. Com esse orgulho que quem sabe isso vai trazer ele de volta. Depois tem o Tam. O Tam é um filho que ele é mais assim ingênuo, que ele só vai chegar e falar: que isso? Ponto. Ele pode estar cheio de dúvidas dentro da cabecinha dele, mas ele vai chegar para você e falar: que isso? E aí você também entra em detalhes e conta para ele, e ele vai aos poucos conseguir conversar mais e falar. E você tem aquele que é Sheinoyodel, que nem sabe perguntar. Ele olha, desperta um monte de dúvidas na cabecinha linda dele, só que ele não sabe perguntar. E aí você vai chegar para ele e vai dar respostas por conta própria. Você vai chegar para ele, contar das tradições e contar do que a gente faz. Sabia que tem um 5º filho que nem está na Agadá? Eu sei, posso falar? Pode falar, Luiz. Então, hoje, o 5º filho é aquele filho que não está, infelizmente, na mesa com a gente, que está tão afastado da nossa cultura, afastado da fé, afastado da religião, e a gente precisa resgatar e trazer esse filho para a nossa mesa. Sim, muito bonito. Agora, o faraó não liberou os hebreus assim tão fácil, né? E aí o negócio ficou um pouquinho ruim pro lado dos egípcios. Exatamente. O faraó não libertou de primeira e ficou difícil pro lado dos egípcios, porque primeiro Moshe Rabbeinu anunciou, ele falou: olha só, se você não libertar os judeus do Egito, vai acontecer as 10 pragas. A primeira praga foi sangue. A água dos egípcios se transformou em sangue. E aí, imagina que os egípcios estavam todos com sede, não tinha água para tomar banho, não tinha água para beber, entraram no desespero. E aí o faraó chega para Moshe Rabbeinu e fala: não, chega, pode sim, leva, sai daqui, eu vou libertar esse povo. E aí quando as coisas voltam ao normal e eles finalmente têm água de novo, ele fala: quer saber, eu não quero mais. Ele volta atrás. Ele volta atrás. Ele não quer mais.
E assim, são 10 pragas, uma atrás da outra, que Faraó, ele fica com medo, ele fala que vai mandar, e quando a praga melhora, ele desiste. Na última praga, era uma praga sobre todos os primogênitos. E Faraó era um primogênito, então ele ficou com medo. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele ficou com medo. Não tinha uma casa que não tinha um irmão morto. Estavam todos morrendo, todos irmãos, mas todos primogênitos. E Faraó, ele foi atrás de Moisés para pedir, por favor, para acabar com essa praga. Sai daqui, sai do Egito, só não fica mais aqui, só não me traz essa praga. Só que o que acontece? Um pouco antes dessa praga acontecer, ele falou para Moisés, não volta aqui, eu não quero mais ver a tua cara. Então ele não sabia onde Moisés estava. Então ele saiu no meio da noite procurando, cadê Moisés, cadê? Ele não sabia onde estava. E aí quando ele achou, ele chegou para ele e falou, escuta aqui, sai daqui, você, teus filhos, sai todo mundo daqui, foge daqui. E eles saíram meio que correndo. Os judeus saíram do Egito, não foi assim tranquilos não. Foi assim, meio que correndo, as coisas meio à pressa. E aí vem a história do pão fermentado. Do pão fermentado. A história do pão fermentado, que é a maçã. Porque não deu, saíram tão correndo que não deu para fermentar o pão. E aí por isso que a gente come matzá e não pão em Pêssar. Mas tem uma coisa interessante. Porque como é que o anjo da morte sabia que aquela casa era de um hebreu e não de um egípcio? O que acontece? Antes dessa praga acontecer, Hashem deu uma ordem para os judeus. Cada um tinha que ter um carneirinho do lado da cama, ia ter que matar a cabecinha desse carneirinho, pegar o sangue. A gente está rindo, gente, porque eu sou vegetariana. Então, para mim, assim, é um pouco sofrido e pesado ouvir que tá matando um bichinho. Mas exatamente. Vamos seguir em frente. Mas eles comeram essa carne, tá? Não desperdiçaram, não. Era uma carne, eles pegaram um carneirinho. Naquela época não tinha freezer, tá? Então, se alguém queria comer uma carne, tinha que trazer o carneiro para dentro de casa, matar e ia comendo. Isso é o Corban Pessah, que é o que eles comeram a carne do carneirinho. Mas enfim, o sangue desse animal, eles colocaram na porta. Então, a casa que tinha esse sangue na porta era um sinal para o anjo da morte não entrar lá. Então, o que ele fazia? Ele passava por cima daquela casa. Passar, em hebraico, passar, da palavra Pessah, é pulou. Passar por cima, por isso que Pessah se chama Pessah. Porque pulou, porque o anjo da morte pulou aquela casa. Lembrando esse milagre. E esse sangue me responde, eu acho que eu estou certa. É daí que vem a tradição da gente ter a mezuzá na porta de casa. Exatamente, exatamente. A nossa religião sempre tem muita ligação, né? Tudo conectado, tudo conectado. Agora, deixa eu te falar outra curiosidade sobre a matzá, tá? Você falou que a matzá a gente come porque não deu tempo de fermentar o pão. Agora, se eu te falar que antes disso, a Hashem já tinha falado que é para comer matzá. Que em Pêssar se come matzá. E aí na Haggadah conta que a gente come matzá porque não deu tempo de fermentar o pão. Sabe o que significa? Olha que interessante. Por que a gente fala que não deu tempo de fermentar o pão? Por isso que a gente come matzá. Imagina que os judeus, eles estavam no Egito em uma situação de escuridão, de escravos. Os judeus, eles estavam perdidos. E veio Moshe Rabbeinu, Moisés, e falou para eles assim, presta atenção, vocês vão sair hoje dessa escuridão. Hoje vocês vão sair desse horror e vocês vão para um lugar melhor. E eles falaram, como assim? O que você está falando? É impossível. Alguém que está vivendo uma situação difícil fala, mas é impossível, eu estou aqui já, nasci aqui, meus pais nasceram aqui, meus avós, a gente não vai sair disso. E ele falou, não, vocês vão sim. E eles não acreditavam muito, mas eles foram fazendo. Já estava muito metido lá dentro. E eles foram fazendo a massa. Não deu tempo de fermentar aquela massa e ele já apareceu a Hashem para eles e eles já viram o milagre que eles vão sair do Egito. Então, esse é o motivo que a gente come matzá, lembrando que não deu tempo. Não porque o pão não deu tempo, mas para a gente lembrar que quando vai acontecer um milagre, talvez não dê nem tempo de você fermentar o seu pão. Talvez seja menos de 18 minutos. Isso é muito rápido. Sabe que eu já fui numa fábrica de maçã? Foi? Fui lá. Você viu como é feito?
interessante. muito rápido. Muito rápido. E aí não pode haver contaminação, né, da água. Então, assim, eu lembro que abria uma portinha, aí despejava a farinha, fechava a portinha, aí do outro lado abria outra portinha para poder fazer toda a mistura. E é tudo manual, não tem máquina. Então tem uma pessoa bem lá artesanal. amassando. É muito, não pode ter máquina. Tem que ser feita à mão. E é aquele tempo exato 18 da minutos. confecção. Não é 19, não é 20, não é 17, é 18 minutos. Que é o tempo que leva para o fermento fermentar de fato. Interessantíssimo, né? Trabalho. Eu escuto sempre que a gente tem a obrigação de falar Pesach Matzah Maror. Isso é uma obrigação ou é um costume? Exatamente. É uma obrigação. Quem passou o Seder de Pesach e não falou essas 3 palavrinhas, é como se nem tivesse feito Seder de Pesach. Tem que fazer tudo de novo. Então, mas são 3 palavrinhas chaves, entendeu? Pesach, a gente lembra aqui, como eu falei antes, que Hashem passou pela casa dos nossos antepassados e não matou os primogênitos. Matzah, a gente lembra a rapidez, que é o que eu falei antes, que Hashem se revelou pra gente para salvar a gente do Egito. E Maror é para lembrar o quanto era amargo, que o Maror é uma raiz forte, é muito amarga, para lembrar de quanto foi amarga a nossa vida lá no Egito. Aproveitando que você está falando do Maror, a mesa do Seder de Pesach tem uma simbologia, que é a Keará de Pesach, que é um prato onde a gente coloca alguns alimentos. E esses alimentos têm uma simbologia. Fala um pouquinho pra gente desses símbolos. Exatamente. Então a gente tem a Keará. O nome desse prato é Keará. A Keará tem cada um dos itens que eles vão ser consumidos durante a refeição e embaixo dela estão as matzot. São 3 níveis de matzot. Então, por exemplo, a gente coloca o maror em cima de um alface, simbolizando que a gente foi amargurados no passado pelos egípcios. A gente tem também o haroset, que o haroset, ele é muito gostoso, né? Ele a cor dele acaba parecendo um cimento. É um tijolo, né? Um tijolo. Como se fosse a massa. A massa que eles faziam, porque para fazer o tijolo, o material de construção, eles que faziam, era muito difícil. Então também simbolizando isso. Depois tem um ovo que a gente coloca também simbolizando, depois quando eles saíram do Egito, eles fizeram ofereceram para Deus uma ofrenda. E esse ovo simboliza isso. Eu ouvi uma história muito bacana sobre o ovo. Todo alimento, quanto mais a gente cozinha, ele fica mais mole, né? Mais macio. Tipo uma cenoura. E o ovo é o único alimento que quanto mais a gente cozinha, mais ele fica duro. Então também simboliza a nossa força do povo. Muito bonito. Gostei. É isso. E também tem o pescoço da galinha, sim, que simboliza o Corban Pesach. Pode ser um pedacinho de carne? Ou um pedacinho de carne, tem gente que coloca um pedaço de língua de boi. E tem também, o que a gente falou? Tem o carpaz. O carpaz, e é isso, o carpaz. O carpaz é o que a gente vai mergulhar na água com sal e comer. Então, durante a reza do Seder, a gente vai pegando esses alimentos e consumindo um por um. E aí, depois disso, finalmente, nós vamos para o jantar. O jantar, mas antes tem o sanduíche. É verdade. A gente primeiro lava as mãos. A gente terminou o Magita, a gente vai lavar nossas mãos. Dessa vez a gente vai fazer a bênção. A gente vai fazer a brachá. Porque a gente agora vai comer a matzá. Né? Finalmente chegou o grande dia, a gente vai comer a matzá. Então primeiro a gente só come a matzá, porque a gente fez a bênção da matzá. E depois a gente pega a matzá e faz um sanduíche. Bota a matzá, os alfaces com maror e matzá embaixo e come igual um sanduíche. Eu aprendi uma coisa também bem interessante sobre esse sanduíche. Eu não tinha esse costume de fazer esse sanduíche na casa dos meus avós. Ou se fazia, era um pouquinho diferente. E aí quando eu me casei, comecei a passar Seder na casa do meu marido e a minha sogra fazia esse sanduíche. E eu achava que era um costume sefaradi, porque eu sou ashkenazi. Então
Mas hoje eu ouvi uma explicação muito interessante. Na vida a gente tem momentos de alegria, a gente tem momentos tristes e a gente tem momentos que passam, né? Muitas das vezes os momentos alegres a gente nem percebe, né? Eu acordei de manhã e estou respirando, né? Isso já é uma brahá, é uma bênção, é uma coisa boa e que a gente não dá importância. Então esse sanduíche também simboliza a matzá. O que é a matzá? É uma água com farinha, sem sal, né? Não é nada assim saboroso, nada Meio especial. pobre, né? É um pão pobre. Então é aquilo que passa despercebido na nossa vida. O alface é o amargo, né? As tristezas, os momentos difíceis que a gente passa. E o haroser, que é o doce, que são os momentos felizes. Então a gente junta esses três para mostrar que a vida ela é construída através de todos esses momentos bons, momentos difíceis, e que todos eles juntos a gente consegue superar tudo. A gente fortalece, né? Tudo isso junto é o que traz pra gente a força, pra gente poder se superar e ir pra frente, viver a nossa vida. Bonito. Então tá, a gente já tomou o segundo copo de vinho ainda no Magid, quando a gente ainda estava contando a Agadá, e depois disso a gente fez a brachá, comeu a matzá, comeu o sanduíche de matzá, e agora chegou a melhor parte. Jantar. O jantar. Estamos todos esperando por isso. O jantar, a gente costuma servir uma comida gostosa, quentinha, um peixe, uma carne. E aí vai variando de cada família. Tem famílias que comem uma refeição e colocam um arroz. Você sabe que não pode comer farinha, de jeito nenhum, farinha fermentada. Então vamos usar a criatividade. Tem casas que fazem comida de arroz, tem casas que usam farinha de matzá, que a própria matzá moída vira uma farinha, que dá pra fazer kneida, várias coisas. Tem famílias que nem comem arroz, que nem comem a farinha de matzá. Então, cada família é um mundo separado, com os próprios costumes e tradições. Vai depender muito de onde veio a tua família. Se você é sefaradi, se você é ashkenazi, o que tua mãe faz em casa. Mas é porque acontece, Luiz, tem famílias que juntam sefaradi e ashkenazi. Que é o meu caso. No seu caso e muitos outros casos por aí. E na hora de fazer a noite de Pessah, eles ficam super perdidos, porque cada um quer seguir a sua tradição. Então pode dar conflito, mas aí vai a dica. Olha só, se o casal senta e chega num acordo, olha, vamos colocar as coisas na mesa. A minha família faz assim, a sua família faz assim. O que a gente vai fazer? E eles chegaram num acordo justo, certo? Esse acordo tá certo, porque tá tendo harmonia. Porque a ideia de Pessah é comemorar, é celebrar que a gente saiu do Egito. Então o que adianta você estar na mesa de Pessah brigando qual é a coisa certa a se fazer? Sabe o que acontece lá em casa? A gente fez exatamente isso. Eu, obviamente, não comia arroz, né? E depois que eu me casei, os primeiros sedarim que eu passei na família dele foi tenebroso, porque tudo tinha arroz e eu não podia comer nada. Foi muito difícil. Acontece muito. E aí depois que a gente se casou, eu obviamente passei a comer arroz. Mas assim, eu amo a culinária ashkenazi. Então no nosso CD de Pessah tem toda a parte da culinária árabe, do quibe com farinha de matzá, do merch, né, dos recheados, mas não deixa de ter o gefilte fish. Ah, viu? Aí vocês conseguiram a harmonia. Que isso é o principal. Porque aí as crianças veem harmonia, as crianças veem alegria, as crianças veem... estão vivendo Pessah. Então quando eles crescerem, o que eles vão lembrar? Meus pais juntos na mesa, entendeu? Imagina uma criança que o pai insiste em ser assim e a mãe insiste em ser assim. Aí chega na mesa, estão os dois, a criança vai crescer com isso. Então isso é o mais importante. Pessah é uma festa que dá um pouco de trabalho. Não tem como a gente dizer que não dá. A gente tem que tirar o hametz de casa, né? O que é o hametz? É tudo que tem uma farinha comum. Então biscoitos, macarrão, a Miriam falou dos costumes, então tem famílias que não usam nem o óleo de soja. Nada. Né? Então, assim, são costumes diferentes e a gente precisa limpar a nossa casa. A cozinha, então, é um lugar onde vai dar mais trabalho. Tem que limpar fogão, tem que limpar geladeira, tem que limpar despensa. Mas eu adoro Pessah. Então, assim, o que eu vejo muitas pessoas falando, tá chegando
peça, como se fosse, né? Ai, gente, eu gosto tanto de peça que pra mim o ano inteiro podia ser peça. É muito lindo. Eu não sofro nada em peça. E isso que você falou, as minhas filhas adoram as festas, Com certeza. adoram passar as festas em casa, né? E assim, eu dei recentemente uma palestra sobre organização para peça. Então a gente tem, se a gente se planejar, tudo na vida precisa de planejamento. Se a gente se planeja com antecedência, o Pêssar fica mais leve. Então planejar o cardápio, Miriam, planejar o cronograma de limpeza da casa, né? A troca da louça. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm condição. Para mim, eu acho mais prático e a gente acaba trocando a louça toda. Então eu tenho toda a parte de louça de Pêssar. Mas eu sei que quem não pode trocar precisa ter também o planejamento para fazer a cacheirização dessa louça. Dá trabalho, mas se a gente fizer isso com tempo e se planejando, vira um prazer. Com certeza. E eu posso te contar uma coisa? Todo ano eu faço um cardápio. Então eu tenho um caderno em casa. Cardápio de Pêssar. Opa, vou Então, querer quando essa... chega- Quem aqui quer essa sugestão Né? desse cardápio da Miriam? Quando chega Pêssar 2025, eu olho. Então que dias vai ser, que dia da semana vai cair, que isso faz diferença, sábado, domingo. E eu pego esse cardápio, eu olho nos outros anos anteriores, o que eu fiz? Eu fiz frango, como eu fiz esse frango, como eu fiz... E eu, quando passa Pêssar, eu faço umas anotações do lado, deu certo, as crianças comeram, Olha, não bom saber comeram. isso. E Adorei. é maravilhoso, Adorei, maravilhoso. adorei. E, por exemplo, se eu, esse ano, que eu troco toda a louça, aí se esse ano eu sentir falta de uma panela grande, eu escrevo pro ano que vem. Sentir falta de panela grande. Miriam de 2026, faz alguma coisa. É uma coisa assim. A gente tem um aparelho e quebrou um prato. Como esse aparelho a gente usa só pra gente, mas eu já tô de olho porque assim, é um prato simples e fácil de encontrar. Então todo ano eu fico nessa de lembrando que um prato quebrou e que eu precisava repor e acabo que não faço. Adorei essa dica. É assim, A gente já fez o cardápio de Pêssar 2025. para esse ano, mas eu vou seguir sua sugestão de Vale a fazer um pena, caderninho. vale a pena, você pega seu caderno, esse é o seu cardápio Pêssar 2025, cola no caderno. Assim que acabar Pêssar, você coloca o que foi errado, o que deu certo. Ano que vem você vai adorar ler isso. Você vai ver, faltou prato, faltou pano, faltou, o que faltou? E aí, cada vez você vai completando mais, fica assim, muito mais fácil de ficar completo. Eu ano passado comprei uma toalha linda de Pêssar. Olha só, Com de toalha de símbolos, mesa. Você guardou para o ano que vem. símbolos, fica guardado junto com a louça. Eu tenho a minha louça, fica toda em caixa e fica em cima do armário e tudo que é de Pêssar já fica ali dentro. O pano para amassar, arar, tudo na hora, tá chegando Pêssar, a gente tira. Esse ano é um ano que a gente precisa se planejar bastante e com antecedência, porque Pêssar vai cair sábado, então a gente tem Shabat, É confuso. e a gente vai ter que se programar, porque tudo precisa estar pronto na Antes, sexta-feira, na sexta. né? Até hora do almoço, mais ou menos tem que estar pronto. Isso mesmo. Então, quando a gente termina o nosso jantar, a gente já tira as coisas do jantar da mesa, enche o nosso terceiro copo de vinho, faz sobre ele o Birkat Hamazon, que é a última bênção para encerrar a nossa refeição. Assim que acaba o Birkat Hamazon, a gente toma esse terceiro copo. E depois tem o Halel, que é, a gente agradece a Hashem, é um ritual de agradecimento, que a gente, inclusive, não é só na noite de Pêssar que se faz o Halel. Tem outras, qualquer festa judaica a gente costuma fazer o Halel de dia, mas em Pêssar a gente faz à noite também. Então a gente faz o Halel, canta, é bem cantado, agradece. E por último, é o mais interessante, fica pro final. A gente recebe Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu. A gente vai, pega uma vela, vamos todos lá para a porta, abre a porta e a gente pode fazer pedidos nessa hora. E tem uma reza curtinha, umas 3 linhas que se faz. A gente faz pedidos. Está escrito que em 2 ocasiões o Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu, aparece. Uma delas é a noite de Pêssar, no Leila Seder, e em outra é no Brit Milá. Quando nasce uma criança judia, um menino, o costume é fazer Brit Milá.
e aí ele também costuma estar e aparecer. Então a gente, nesse caso, no caso do Ilha Cedra, a gente abre a porta, recebe ele, faz os nossos pedidos e encerra com a última bênção e o quarto copo de vinho. A gente bebe. Lembrando que a gente fala de quarto copo, né? 4 copos de vinho, por exemplo, eu não bebo nada de álcool. Se fosse beber 4 copos de vinho, eu ficaria bêbada. Mas a gente tem a obrigação de beber, mas pode ser substituído pelo suco de uva. Suco de uva, assim, crianças, claro que não vão tomar 4 copos de vinho. Ou mulheres gestantes, pessoas que não podem tomar, vão tomar 4 copos de suco de uva. Assim, tem gente, é difícil também, mas é gostoso. E os copos são pequenos também, não precisa ser esse copão assim. São copos pequenos, simbólicos e fica bem gostoso. Minhas filhas, por exemplo, elas já ficam esperando quanto falta pro próximo, fica tão bonitinho assim. As crianças gostam muito de peça. Gostam. É isso, Luiz. Então, muito obrigada aqui pela sua participação, por vir aqui em casa, inclusive me ajudar com a organização aqui dos livros. A Luiz, algumas dicas. Ela tem dicas muito boas, inclusive. Que a gente consiga, Bezrat Hashem, fazer um Pesach maravilhoso em família, com as crianças, com os pais, quem tiver irmãos, e juntar uma mesa bonita e trazer a alegria que é tão incrível e tão inesquecível. E eu desejo para vocês um Pesach Kasher V'Sameach.